Olá pessoal, tudo bem? Sejam novamente bem-vindos ao canal. Hoje eu preciso te falar uma coisa muito séria com vocês, que vai impactar a sua vida diretamente. Seja você aposentado, pensionista, servidor público federal, estadual, municipal, seja você cidadão brasileiro. Essa pauta que eu trago para você hoje é urgente e houve um Twitter do senador Lazier Martins, eu respondi o Twitter e me comprometi a divulgar isso aqui, tá? Tem a ver com as nossas pautas também, com o 14º salário emergencial, que é uma ideia legislativa que eu propus lá no Senado, hoje também tem na Câmara, que fornece aos aposentados e pensionistas um 14º salário durante esse período de pandemia. Tem a ver muito com a suspensão dos consignados, também com a margem dos consignados, tá? Olha só, antes eu vou te pedir para se inscrever aqui no canal. O canal ganhando força me dá mais força para, na condição de advogado, brigar por essas pautas. Os políticos ouvem o povo quando estão unidos. Não se esqueçam que as mídias sociais foram capazes de eleger um presidente. Então as mídias sociais também são capazes de fazer leis, são capazes de mudar as regras do jogo, desse jogo corrupto, desse jogo triste que a gente encara no Brasil. Então, através das mídias sociais a gente consegue mudar isso sim, através de consciência eleitoral e através de brigar por pautas que a gente realmente acredita, tá bom? Segunda coisa, se você puder, se torne membro do canal, você vai ter alguns benefícios, tá? Como documentos, relatórios, lives exclusivas para você que é membro, tá? Então, se você tiver condição, se inscreve aí, assim você vai estar me ajudando a dedicar exclusivamente a lutar por essas pautas e a defender essas causas em seu favor, tá bom? Vamos lá, pessoal. Vou colocar o print aqui do Lazier Martins, num Twitter do Lazier Martins, onde ele questiona um tema e eu respondi. Olha o Twitter aí, eu vou ler para vocês e depois eu vou explicar do que se trata. Senadores do Muda Senado agem para barrar o acerto dos presidentes da Câmara e Senado com o STF. Ingressamos agora à tarde com uma petição no Supremo, pedindo para figurarmos como terceiros interessados na ADI ajuizado pelo PTB. Não aceitamos esse desrespeito à Constituição. Dr. Sandro Lúcio Gonçalves. O povo refuta qualquer artimanha para burlar a Constituição e tentar a reeleição. Coloco o meu canal do YouTube à inteira disposição para divulgar esse disparate. Parabéns. Então, pessoal, para vocês entenderem, teve uma reunião às escondidas entre o presidente da Câmara, o presidente do Senado e os ministros do STF. Teve um jantar. E nesse jantar, a pauta, com certeza, é a reeleição do presidente da Câmara e presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que já vai para quarto mandato. E isso é antidemocrático e isso impacta a sua vida. Todo mundo sabe que a gente está brigando aí pela PL 1328, que é aquela que suspende os consignados, vai alcançar os servidores, aposentados, pensionistas. Rodrigo Maia simplesmente não pauta nada que é desfavorável aos bancos, porque ele é o presidente da Câmara e ele quer se reeleger e manter com essa hegemonia. Olha só, hoje o presidente da Câmara tem muito poder em mãos, tem até mais do que o presidente em vários casos e em várias situações. Para você entender, coloquei vídeos aqui já do Cajuru relatando isso, do Álvaro Dias relatando isso, do Esperidião Amin relatando isso, do Otto Alencar relatando isso, de todos demonstrando esse poder e essa hegemonia, sem contar dos deputados. Foram mais de 20 deputados que coloquei vídeo aqui denunciando e declarando esse poder hegemônico ali que o presidente da Câmara, o presidente do Senado tem, tá? Para você entender, ele é o único dotado de poder para colocar qualquer lei que ele queira em votação. Então, se você tiver uma lei excepcional, ótima, que vai ajudar muito o povo, por exemplo, essa lei da PL 1328 que suspende os consignados, vai ajudar milhares de aposentados e pensionistas, 35 milhões de pessoas vão ser beneficiadas.
E simplesmente o presidente da Câmara fala: eu não vou pautar. Eu não vou pautar. O que acontece? Basta os bancos poderosos terem um desses nas mãos. Eles não precisam nem ter o presidente. Basta ter um desses na mão. Então, o fato é que o poder é muito grande. Muito grande. Então, por exemplo, se você tem um presidente da Câmara ou presidente do Senado que tem essa tendência a ser favorável para as instituições financeiras, o lobby e o poder dele se tornam ainda maior. Esse Twitter do Lazier Martins falou que busca-se a reeleição do presidente da Câmara, esse que dá poder e hegemonia aos bancos e não pauta nada contra bancos. Não são palavras minhas, são do próprio Cajuru. Então, o que eu quero que você entenda? A gente tem que se mobilizar contra a reeleição do presidente da Câmara e do presidente do Senado. Não há reeleição. Ou a gente vai ter que continuar se sujeitando a essa luta. Já são 4 meses de luta. 4 meses de luta para se pautar num projeto. E a pandemia está afetando, matando mais de 100 mil brasileiros, matando economicamente os brasileiros, mas projetos que são favoráveis ao povo sofrem esse extremo impacto porque o poder está na mão de um. Então, o artigo 17 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados precisa ser mudado. Precisa ser mudado. A gente tem que trabalhar para que isso não se torne uma prerrogativa única e exclusiva do presidente da Câmara ou do presidente do Senado. E eu tenho uma proposta para derrubar isso, para que nas próximas lutas seja mais fácil para a gente. Vamos nos mobilizar, vamos correr atrás, vou usar a influência que esse canal tem para que a gente possa modificar esse artigo 17. Pautas importantes para o povo deveria ter o poder de colocá-la em votação. Então, qual que é a minha ideia? Criar um sistema, mobilizar de forma que se crie um sistema em que igual acontece com a iniciativa popular. A iniciativa popular, ela só cria lei, tá? Então, tem uma previsão na Constituição que se você tiver uma mobilização, você consegue criar um projeto de lei. Só cria projeto de lei. Se o presidente da Câmara não quiser pautar, ele não pauta. Então, qual que é a minha ideia? Mobilizar perante os bons políticos que existem, de forma que, caso haja uma mobilização do povo, o próprio povo consiga colocar em pauta um projeto de lei a partir do número X de votação. Por exemplo, 50 mil votos. Quando um projeto alcançar 50 mil votos no sistema do e-cidadania, na Câmara ou no Senado, esse projeto seja obrigatoriamente colocado em votação. Obrigatoriamente colocado em votação. E isso é possível? É sim, é sim. Talvez não para a PL 1328, que é a que a gente está lutando, mas é possível para futuras situações. Tá? Aí, se foi colocado em votação e foi negado, já é uma outra história. Mas o povo tem que ter o poder de realmente colocar um projeto que é a favor do povo em votação. Tá? Senão a gente vai viver o que a gente chama de presidencialismo ou de democracia delegativa. O que é a democracia delegativa? É quando você tem o poder, mas fica na mão de um só. Na verdade, não é uma democracia verdadeira, porque o povo não tem poder de manifestação. Isso é para te enganar. Igual a gente vai lá e faz a ideia do 14º. Uma força, nasceu da força do povo, quase 100 mil votações, e agora a gente se submete novamente à boa vontade para se pautar esse projeto. Não é justo. Então, temos que nos mobilizar de forma a criar um mecanismo que, através da mobilização social, possa o povo, enfim, criar um projeto de lei, também, que isso já existe, mas também ter o poder e a prerrogativa de colocá-lo em votação. E também dar prerrogativa para que os líderes tenham o poder de colocar um projeto em votação. É uma pauta difícil? Sim, é uma pauta difícil. Mas se a gente estiver unido, a gente consegue. A gente consegue. Então,
o objetivo desse vídeo foi te trazer duas coisas. Primeiro, não à reeleição. Segundo, não ao poder supremo do presidente da Câmara e do Senado. Nós somos brasileiros e nós temos que ter a consciência e lutar para que isso se torne mais acessível ao povo. Vamos mudar as regras do jogo. Como a gente diz em direito, a gente precisa mudar the rules of law, ou seja, as regras do jogo. As regras do jogo não são a favor do povo, são a favor dos grandes e dos políticos. Se você confia, entra nessa luta comigo. A gente vai mobilizar muito. Dá mais força para esse canal. Eu vou lutar incessantemente para que a democracia vença, para que o povo tenha voz. Hoje é domingo. Estou aqui gravando esse vídeo para te alertar, até se estender um pouco esse vídeo, mas vamos abrir os olhos, meu povo. A gente precisa acordar. Compartilhe esse vídeo ao máximo de pessoas. A gente precisa entender o que acontece ali nos meandros da lei, tá? Nos meandros da lei, nos pequenos detalhes. Tá errado o sistema legislativo brasileiro. Tá errado. Acorda, meu povo. Vamos abrir os olhos, tá bom? Curte, compartilha, me ajuda a divulgar isso aqui, tá bom? Obrigado, pessoal. Desculpa o desabafo aqui também, mas eu só quero te alertar para o que acontece no nosso Brasil.